Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9. O nosso tema é o milagre da ressurreição de Lázaro. E o nosso texto do dia, que está em João, capítulo 11, versículo 45, diz assim: Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, isso só aconteceu, isso foi acontecendo para que as pessoas fossem crendo cada vez mais no Senhor. O milagre da ressurreição de Lázaro foi mais um milagre que Jesus tinha feito, mas nunca alguém tinha feito um milagre tão extraordinário como esse que aconteceu com Lázaro. E a nossa síntese: o sétimo e último sinal do quarto evangelho é o mais significativo de todos, pois devolveu a vida a Lázaro, mostrando todo o poder do Filho de Deus. Irmãos, nós sabemos que existe aquela tradição do quarto dia, que Jesus só chegou no quarto dia, e os judeus acreditavam que até o terceiro dia o espírito podia voltar ao corpo, mas no quarto dia já acabou. Por isso que Marta, as irmãs de Lázaro ficaram desesperadas ali, e Marta ficou ali, até questionou algumas coisas, mas nós vemos que no quarto dia, Jesus chegou no quarto dia, e aí, meus irmãos, o milagre acontece. Aqui no nosso texto bíblico, que está em João capítulo 11, versículo 28 ao 40, e versículo 43 e 44, diz assim: E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então Marta encontrou primeiro, fez toda aquela cena. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 38, diz assim: E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Nós vemos aqui que Jesus ele chora, ele se compadece. Jesus tem um sentimento, se compadece por aquele povo, por aquelas pessoas, por aquelas irmãs. Mas, irmãos, ele foi até o lugar que deveria ser feito o milagre. Jesus fala para ela aquilo que ela deveria fazer. O que está ao alcance dela de fazer? Tirar a pedra. Apesar que a pedra era muito pesada, provavelmente pediu para algumas pessoas que a ajudassem. Mas aquilo que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Nós temos que fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Jesus faz. E aqui Jesus ele faz o milagre. Chama o defunto, envolto em faixas, e o milagre acontece. Então na nossa narrativa hoje na lição, nós vamos ver por quê. Qual foi o que se deu este milagre, como Jesus encarou não, mas o que Jesus sentiu na hora de fazer o milagre, o que Jesus sentiu por aquelas pessoas. Nós vamos ver Jesus, um Jesus que sente, um Jesus que chora, um Jesus que tem sentimentos. E aqui na nossa introdução, o sétimo milagre do Evangelho de João coroa de forma magistral os relatos dos sinais do texto joanino, culminando com o maior deles, pois devolveu a vida a alguém que havia morrido há 4 dias. É aquela tradição que nós havíamos falado. E o tópico 1, a enfermidade para a glória de Deus. Jesus é notificado da enfermidade de Lázaro. Jesus tinha ouvido acerca da enfermidade de Lázaro, não foi até a aldeia. Depois Jesus fica sabendo que ali tudo aconteceu. Quando Jesus está chegando, ele já tinha morrido, ou seja, Jesus demorou muitos dias para chegar até lá. Depois que ele morreu, ainda Jesus demorou mais 4 dias ainda para chegar ao local que estava o sepulcro, né? Onde tinham colocado Lázaro no sepulcro, onde Lázaro estava. Mas aqui a gente vê, meus irmãos, por que Jesus demorou tanto? Por que tudo isso aconteceu? Qual foi o desenrolar de tudo isso? Aqui no tópico 1, a cada sinal realizado, Jesus se indispunha ainda mais com as classes religiosas que, temendo perder seu domínio depois deste grande feito, acabaram reunindo-se numa coalizão de forças entre sacerdotes e fariseus, formaram um conselho e reconheceram o que não dava mais para esconder, ou seja, Jesus, o Filho de Deus. O que poderia ser feito para barrar o Senhor, visto que ele fazia muitos sinais? Muitos sinais? Então, meus irmãos, o que eles deveriam fazer? Existia toda uma intriga acerca de inveja, acerca que eles estavam perdendo terreno, as pessoas estavam aderindo ao ministério de Jesus. Então aqui a gente vê que Jesus ele é notificado da enfermidade, acaba acontecendo um milagre, os fariseus, escribas, os religiosos da época, ali, os doutores da lei, ficam indignados, não reconhecem o milagre, nossa, ele faz, mas não aceita a questão do povo estar deixando eles para estar com aquelas pessoas. E aqui na última parte aqui, dividido em 2 partes, o relato do sétimo sinal tem longos
44 versículos, a despeito do texto bíblico da lição conter apenas a segunda parte do relato, o contexto exposto na primeira é de primordial importância. Para se valorizar ainda mais a narrativa, João informa que se encontrava doente um homem chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ou seja, dá o nome a ele, dá o nome de quem são as suas irmãs, dá o nome de quem é Lázaro, quem é esse homem. Lázaro de Betânia, qual sua irmã Marta e Maria, ao qual tem a sua irmã Marta e Maria. Então vê que dá o relato de quem são essas pessoas, aonde ele era de Betânia, conforme eram as coisas. Porque aqui, todavia, mesmo após ser notificado, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Não que Jesus não se importava com eles. Jesus ficou 2 dias onde ele estava, não porque ele não se importava com lá, mas ele tinha negócios para fazer ali, e Jesus ia resolver o problema daquele homem, o problema daquela família. E o 2, a doença que veio para a glória de Deus. Felizmente, a demora de Jesus em ir até Betânia não se trata da insensibilidade, antes tem uma razão de ser. Isto é, como o próprio mestre disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, meus irmãos, aqui é aquilo que nós estávamos falando, é para que Jesus pudesse ser glorificado por ela. Porque Jesus chegou no 4º dia, exatamente no 4º dia. Porque existia aquela tradição que nós já falamos. Então aqui, tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Não foi porque ele pecou, porque ele errou, porque ele fez isso ou aquilo, não. Foi para que a glória de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus pudesse se manifestar naquela família. Então nós vemos que a doença, às vezes, aquilo que acontece na nossa vida, é para quê? É para a glória de Deus, para que a glória seja manifesta. E o 3 aqui, o duplo significado da morte neste texto. É natural que haja algum estranhamento no fato de Jesus ter dito que a doença não era para a morte e Lázaro ter vindo a óbito. Irmãos, até aqui está dizendo, vale perceber que particularmente neste texto a morte possui 2 sentidos e não significa simplesmente a cessação da vida biológica, mas tem um significado bem mais profundo, conforme se depende da resposta do Senhor a Marta. Então, tudo isso aconteceu, a gente vê Lázaro morre, ele morre a sua vida carnal, ele morre para este mundo, Jesus vem e ressuscita Lázaro, Jesus vem e faz o milagre, e aí a gente vê o poder de Deus. Deus tem poder na vida e Deus tem poder na morte. Então Jesus ele pode fazer algo enquanto nós estamos em vida, e se ele quiser trazer a vida outra vez, ele pode, mesmo que a pessoa tenha perdido a sua vida. Por quê? Porque ele é o dono da vida. E aqui é interessante também que, aqui continuando aqui, falando entretanto especificamente da morte de Lázaro, o mestre disse que aquele apenas dormia, ou seja, ele colocou como, não, ele está dormindo, ele não está, alguém vai dizer, vai até querer defender o sono da alma. Irmãos, não tem sono da alma aqui, foi uma expressão que Jesus, ele está dormindo, mas eu vou despertar ele. E algo que levou os discípulos a não entender a expressão, achando que o doente estivesse se recuperando. Para desfazer o equívoco, Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Portanto, vê-se que há 2 sentidos para a expressão morte na narrativa, morte natural e morte eterna. Então, a morte natural, ele está dormindo, ou seja, eu vou ressuscitar ele. Por isso que Jesus usou essa expressão dormindo, porque Jesus usou a expressão morte natural e não morte eterna. Então Jesus usa essas expressões aqui, a questão de dormir, não como sono da alma, que vai ressuscitar, não. Mas aqui, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto, só que Jesus ia ressuscitar Lázaro. E aqui no 2, a ressurreição e a vida, o inusitado convite de Jesus. Quando o tempo de Deus se completou, Jesus então convidou os seus discípulos a retornarem à Judéia, e eles, completamente confusos, tentaram dissuadir o Senhor, lembrando-lhe que há pouco quiseram apedrejá-lo naquela localidade. Então, mas espera aí, Jesus, o Senhor quer ir lá, mas esses dias aí queriam apedrejar o Senhor, o Senhor quer ir lá? Jesus tem um motivo. A preocupação dos discípulos se dava pelo fato de Betânia estar de Jerusalém cerca de 2 a 3 quilômetros. Então, meus irmãos, existia a preocupação dos discípulos acerca da segurança de Jesus, porque até então
existia toda a ascensão, mas também teve um momento também que teve lugares que as pessoas estavam meio que avessas ao ministério de Jesus, principalmente no lugar onde nós vemos que onde ele residiu, que ele deram o livro de Isaías para ele leu lá, o Espírito de Deus está sobre mim, as pessoas quiseram aprender, mas peraí, você é o Messias? Como você é o Messias? Se a gente conhece sua mãe, seus irmãos, a sua família, como você diz que é o Messias? Você cresceu aqui e tal, e queriam aprender. Então, em alguns lugares as pessoas eram avessas. O mestre não lhes esclarece por meio de metáfora do dia, já anteriormente utilizada, que a necessidade de se fazer o que ele fora designado para executá-lo. A resposta de Tomé, discípulo lembrado pela dúvida, vamos nós também para morrermos com ele? Que figura para muitos uma incógnita, na verdade, trata-se de uma expressão de coragem e resignação, não uma ironia. Então alguém vai dizer, mas espera aí, Tomé disse isso, mas como se ele fosse morrer, é uma ironia, uma resposta. Irmãos, provavelmente ele está dizendo, não, vamos para morrer com ele? Então fica essa questão, meus irmãos. Por que às vezes a gente acha que vamos para morrer com ele? Uma pergunta ou uma afirmação? Ele estava com dúvida ou ele tinha certeza? Ele estava crendo no ministério de Jesus ou não estava crendo? Ele aceitava o ministério do Senhor? Estava disposto a morrer pelo Senhor ou não estava? E aí a pergunta fica para nós. Nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor ou não estamos? Por quê? Porque, meus irmãos, às vezes pode acontecer isso, as pessoas serem avessas, assim como Jesus, Deus Todo-Poderoso, não estava assente em determinados lugares e pode acontecer conosco também. O 2, o encontro de Jesus com Marta. É curioso notar que em Lucas 10, 38 a 42, Marta encontra-se excessivamente ocupada com as coisas corriqueiras da vida, até solicita ao mestre que diga a Maria que essa vir lhe auxiliar. Quando teve aquele momento que Maria estava lá aos pés de Jesus aprendendo, e Marta estava correndo, e ela falou, manda ela me ajudar aí, Marta, por que te perturbas com todas essas coisas? Maria escolheu a boa parte, ou seja, a oportunidade que Maria estava tendo, não era todo dia que ela tinha aquela oportunidade de estar aos pés de Jesus. Então, nós vemos que quando ele encontra Maria, provavelmente estava preocupada, mas não desesperada. Marta não. Marta, por não confiar, por não estar presente naquele momento que Maria não tinha a mesma fé, não tinha a mesma proximidade que Marta, não tinha a mesma proximidade que Maria tinha com Jesus, e estava no desespero. E o desespero tomou conta dela, ela questionou Jesus e falou. Maria também, com certeza, meus irmãos, estava em dúvida com situações, com certas questões na sua mente. Porém, Marta, ela foi muito além. E aqui nós vemos o quê? A resposta, Jesus fala, não, calma, né? Fica assim e tal. É a mesma coisa que às vezes Jesus fala para nós. Nós, meus irmãos, as nossas dúvidas e a nossa falta de fé às vezes pode nos levar ao desespero. E é isso que Jesus, meus irmãos, quer que a gente venha descansar na sua presença. Mesmo que ele não fosse ressuscitar Lázaro, elas deveriam descansar em Deus, descansar no Senhor. Porque se Lázaro não estivesse com ela, estaria com o Pai. E é a mesma coisa que Jesus quer que a gente faça. Venhamos ter a oportunidade, quando nós tivermos a oportunidade de aprender aos pés do Senhor, venhamos aprender, venhamos absorver acerca do reino de Deus. Porque haverá momentos que nós vamos ter que usar essa fé assim como faltou para Marta. Um diálogo altamente teológico. O que acontece na sequência após Marta ter ido se encontrar com o Senhor é um diálogo de teor altamente teológico. Apesar de ter dito que sabia de que tudo, quando Jesus pedisse a Deus, o Pai lhe concederia, no momento decisivo tal crença parece não ter se mostrado tão segura. O mestre então diz, que será Lázaro novamente à vida? Marta responde, que sabe que seu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta, ela tinha noção acerca, que está falando até o comentarista colocou até acerca da teologia, ela conhecia, olha, vai estar na ressurreição do último dia. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus coloca o quê? Eu sou o dono da vida. Eu dou e também tiro a vida, assim como aconteceu com Lázaro. Jesus deu a vida para Lázaro, aconteceu de Lázaro estar morrendo, morte natural, e Jesus foi e deu a vida para... Jesus mostrou para Marta que ele tem todo o controle, que ele pode todas as coisas, que ele é o dono da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E aqui no 3, nós vamos ver acerca para que creiam o que tu me enviaste, o homem com sentimentos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nós vemos Jesus com sentimentos. Jesus era homem, Jesus era Deus e Jesus tem sentimentos. Porque quando a gente vê
o Espírito Santo se entristeceu, o Espírito Santo de Deus se entristece. Nós vemos que, meus irmãos, que a Trindade tem sentimentos. E aqui, após fazer tal confissão, Marta então se dirige à casa e avisa Maria que o mestre desejava vê-la. Maria, sem demora alguma, corre ao encontro do Senhor, que ainda nem havia chegado à aldeia. Os judeus que consolavam seguiram-na, pensando que ela fosse ao sepulcro chorar, e acabaram encontrando-se também com o Senhor Jesus, que observa João. Quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ou seja, Jesus com sentimentos, se compadecendo da dor daquelas pessoas, da dor daquela família. Jesus, ele se sente por nós, meus irmãos. O Espírito Santo sente, o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor. E aqui o 2, a dúvida dos judeus e de Marta. Vendo que Jesus chorava, alguns dos judeus questionaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Irmãos, Jesus poderia livrar Lázaro da morte, trazendo a cura para ele sem que ele viesse morrer, mas Jesus esperou acontecer para que viesse se manifestar o milagre, e o milagre seria muito maior do que aquilo que eles esperavam. Eles esperavam o quê? A família esperava, Marta esperava que Jesus poderia vir, o Senhor poderia ter vindo, ter curado o meu irmão, e ele não teria morrido. Mas Jesus falou: eu quero curá-lo depois da morte, eu quero ressuscitá-lo da morte natural. E foi o que aconteceu. Porque Jesus, mostrando que tem todo o poder, ele pode curar o cego, ele pode curar o doente, e ele pode ressuscitar aquele que veio a morrer. O 3, o grande milagre. Após removerem a pedra, Jesus faz uma breve oração onde deixa claro sua intimidade com o Pai. Então ele fez aquela oração naquele monte de gente, muitos curiosos, sabendo: nossa, o que vai acontecer? O que será que vai ser agora? Né? O que esse homem vai fazer? O que ele vai fazer agora? Será que vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Jesus faz a oração, chama Lázaro para fora e todos veem a manifestação do milagre do Senhor e vendo que a autoridade de Jesus. Jesus é o dono da vida. Ele tira a vida e ele a dá. A nossa conclusão. A lição de hoje encerra o ciclo dos 7 sinais elencados pelo apóstolo do amor. Não apenas aos seus destinatários originais, mas também a nós, nos dias de hoje. Tais sinais trazem edificação e fazem com que creiamos no Senhor como Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. Ou seja, cremos que Jesus é o Filho de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós temos que estar à disposição do Senhor, porque é o Senhor que pode todas as coisas. Ele é dono de tudo, ele é dono da vida, ele dá a vida e ele também tira. Amém, irmãos? Você ainda que não assina o nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.